Hoje o Café Corporativo vai ser, além de um programa de entrevistas, vai ser uma festa. Nós vamos trazer aqui mais de uma pessoa, aliás, mais que duas pessoas. Não, na realidade nós vamos trazer 4 pessoas. Só que eu não vou estragar a surpresa, só vou dizer o assunto. Nós vamos falar a respeito de feminismo. Até daqui a pouco. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. E Grupo H-Serve, sistema de segurança e facilities. Café Corporativo diferente hoje aqui no canal 25, um café corporativo mais festeiro, e estamos aqui com pessoas que já estão acostumadas a estarem conosco, tanto aqui presentes quanto do outro lado da tela também, que elas me contaram que elas assistem a gente toda semana. Mas hoje estamos aqui com Vânia Ferrari. Descabelada como sempre, desbocada como nunca. E Ana Nogueira. Ana Nogueira. Elas têm esse chavão e eu adoro isso, porque eu sou fã de vocês, tá? Obrigada. Sou fã do Obrigada. conteúdo. Estive lá no Shopping Frei Caneca recentemente. Aliás, arrasou, né, Vânia? Muito obrigada, meu amigo. Fico honrada. Foi bem legal, assim. A plateia lotada, foi muito bacana. Vocês estavam lá todas felizes, né, com aquele público Foi enorme bem lá. especial. Mas eu chamei vocês aqui hoje não foi só para fazer festa, não. Foi para a gente falar a respeito de assuntos um pouco mais polêmicos. Sim. Porém, assuntos que não... Eles são polêmicos, mas eles são importantes de serem esclarecidos. Sem dúvida. Essa questão do feminismo, o que o público, de uma maneira geral, entende, Ana, é que o feminista, ou a feminista, é aquela pessoa que é o avesso do machista. E a gente condena tanto o machista, por que a gente então não vai condenar também a feminista? Me expliquem melhor isso aí. É uma excelente pergunta. É importante a gente esclarecer que feminismo não é o contrário de machismo. No machismo, homens e mulheres acreditam que nós somos inferiores. No feminismo, homens e mulheres acreditam que nós somos iguais e, portanto, a gente tem direito às mesmas oportunidades na sociedade. E como é que faz? Como é que essas oportunidades elas surgem? Porque a sociedade ela vem já de um histórico patriarcal, não é verdade? Para igualar, é necessário às vezes colocar um pouquinho mais de direitos aqui nesse lado que está embaixo? Os direitos têm que ser iguais, mas a gente precisa de ações que façam com que as pessoas entendam que as oportunidades têm que ser iguais para homens e mulheres. Por exemplo, dentro de uma organização, você precisa garantir que homens e mulheres tenham os mesmos salários, tenham a mesma avaliação. A gente tem que trabalhar o viés inconsciente para a gente não achar que uma mulher está menos apta a uma promoção, a um cargo de gestão, a um cargo de liderança. Então é isso que a gente precisa cuidar, de educar a sociedade, educar os nossos colaboradores dentro da organização para garantir essas tais oportunidades iguais para eles e elas. Vânia, você faz consultoria ou o seu trabalho de organização empresarial desde quando? Faz 10 anos já, né, que você trabalha isso? Faz 10 anos. E antes disso você trabalhou já em diversas empresas? Eu fui executiva de empresa a vida inteira. E Então, qual foi sempre trabalhei em multinacional, vivendo essas situações que a Ana mencionou aqui, do lado da mulher, né? Sendo mulher, sofrendo esse preconceito. Sendo vítima um de preconceito? assédio. É super. E infelizmente não mudou muito desde que eu entrei no mercado de trabalho. Quanto mudou? Por isso que eu entrei nessa questão do tempo. Não mudou muito. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu estou com 47. Foram quase 30 anos nas mais diferentes marcas. E o que há em comum entre elas, infelizmente, é que, por exemplo, temos mulheres de RH, a maioria das pessoas da área de desenvolvimento humano, à minha época, eram mulheres, e o que a gente via era que mulheres de RH não promovem mulheres de RH não contratam mulheres. Por causa do viés inconsciente, a gente foi criada para acreditar que homens brancos, heterossexuais, entre 25 e 35 anos, eram mais competentes. Eram os chamados normais? Eram os normais. E tudo que saísse disto, ou ganhava menos, ou nunca chegava à posição de liderança, e portanto nunca trazia ninguém consigo, porque é isso. Quando a gente fala de representatividade feminina, ou da comunidade LGBT, ou de negro, ou de pessoas com deficiência, todas as ditas minorias, a gente precisa dessas pessoas representando porque a gente traz todo mundo conosco.
né? Não no sentido de excluir quem não é o hétero, o branco, enfim, o homem, mas no sentido de trazer aliados. Como que a gente faz para não cometer esse erro também? Porque às vezes a gente, para corrigir um erro, acaba cometendo um outro erro que é o inverso daquele, né? Então eu vou priorizar mulheres ou eu vou priorizar negros e às vezes tem uma pessoa que não é mulher, não é negro, não é minoria, mas tem competência, merece. Como é que eu faço para ter essa avaliação do merecimento isenta? Assim, Aguinaldo, falta muito tempo para a gente conseguir fazer essa virada e muita ação. Então, mesmo quando as pessoas acham que, não, eu vou ter cota e eu vou prejudicar o branco por causa da cota de negro, ou eu vou ter cota de mulher na liderança e eu vou prejudicar o homem, isso é uma falácia. Isso não existe, porque a diferença é tão discrepante que vai demorar 100 anos... Mesmo com cota? Mesmo com cota. Vai demorar 100 anos para as mulheres terem equidade de gênero e equidade salarial. 100 anos. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de cota mesmo. Então, as empresas precisam de políticas para que, quando eu for fazer um processo seletivo para um presidente ou uma presidente, que eu tenha 2 candidatos homens e 2 candidatas mulheres. Porque... E eu tenho que ter critérios que sejam isentos. Claro, porque as pessoas vão dizer assim, eu não encontrei uma mulher com essas características. Mentira, você não procurou. O que a Ana e eu temos levado para as empresas, nos nossos workshops, nas nossas palestras e seminários, é isso. Nós estamos vivendo o momento do E. O homem e a mulher. O negro e o branco. O hétero e a comunidade LGBT. O novo, e eu tenho falado, vamos fazer programa de trainee para novo, mas vamos fazer programa de trainee para velho. Vovô também, né? Que velho é muito mais legal que novo. Agora, Né? deixa eu perguntar uma coisa. Vocês começaram a aprender isso desde cedo? Sim! Porque eu percebi que vocês chegaram hoje aqui com as mamães. Isso. Né? E elas estão aqui nos Sim. assistindo. Eu vou fazer um convite aqui. Não sei se a equipe técnica vai me permitir, mas a gente vai fazer um intervalo agora. Enquanto nós vemos o comercial da Uptime, a gente volta com as 4 no nosso programa, que eu quero entender como é que foi, como que vocês chegaram até aí, tá bom? Pode ser? Excelente ideia. Então tá bom, vamos ver se as mamães topam. Até daqui a pouco, no segundo bloco. Porque eu consigo trabalhar com o nosso aluno, para o nosso aluno, a realidade dele ver na real, ali, palpável aos olhos dele, aquilo que ele está estudando. E não depender simplesmente de uma visualização chapada, né, que a gente fala, em 2 dimensões somente. Não, ele roda, ele gira. O fato do meu cérebro começar a entender que tem uma parte de trás, que tem a volta dessa cabeça do corpo humano ali, que tem a parte de cima, que é em 3 dimensões, isso é sem igual para o aluno. De volta ao Café Corporativo, aqui no segundo bloco, já num formato diferente, já com as mamães aqui na minha frente, porque eu quero entender de onde surgiu tudo isso, né? Foi agora? Foi desde cedo? Como é que surgiu tudo isso? O que você aprendeu com a Ana Ferrari, Vânia? Meu Deus, essa é a pergunta mais legal do mundo. A Ana e eu defendemos que hoje nós somos mulheres feministas graças às nossas mães. Então, eu lembro, eu sou caçula de 3 meninas, em casa somos 3 mulheres, e eu lembro de eu estar sentada num sofá como esse, eu lembro da minha perna nem dobrar, eu lembro que era tão pequenininha que minha mãe punha nós 3 sentadinhos assim na escadinha, ela sentada na nossa frente, e de lá ela dava as lições que a gente precisava tomar. E uma das lições marcantes era a seguinte: meninas, vocês vão estudar, vocês vão trabalhar, porque eu não quero filha minha dependendo de homem. Mentira ou verdade? Faz sentido, Ana?
Verdade, verdade. Eu dizia que uma mulher não precisa depender do homem para comer um prato de comida, para comprar um tapete, para trocar uma porta. Então, ela tem que trabalhar, ser dona de si, não sendo também contra o homem, né? Mas ao lado do homem, né? Porque tinha um ditado que dizia: atrás de um homem sempre tem uma boa mulher. Não, do lado do homem sempre deve ter uma boa mulher, né? Sem essa separação, sem essa divisão do homem ser melhor que a mulher, da mulher ser submissa, né? Então, eu sempre pensei nisso. E isso faz sentido também na sua família, Ana? Como que foi, Lúcia? Exatamente assim. As criei para independência, né? Trabalhando, estudando, para chegarem nisso. É interessante, né, Ana? Porque a gente fala muito a respeito hoje, desta maneira, né? Seja uma pessoa, estude. Ontem mesmo eu estava conversando com algumas pessoas em Campinas, e onde elas diziam que sofriam preconceito no início de suas carreiras em função de terem um trabalho um tanto mais artístico ou com o esporte. Por exemplo, um atleta dizendo que quando ele começou a trabalhar, o sogro o pressionava para arrumar um emprego, como se ser atleta não fosse emprego, né? Mas as mulheres naquela geração, né, Lúcia, na sua geração, eu não gosto muito de falar sua época, minha época, porque eu acho que todos nós vivemos numa determinada época, mas na sua geração, as mulheres eram pressionadas não a arrumar um emprego, né, e sim a arrumarem um bom casamento. Faz sentido? Sim, com certeza. O casamento era emprego. O casamento era emprego. Quer dizer, uma coisa, né, absurda. Sim. Ana, o seu pai, ele, além de saber fazer um bom bolo de cenoura, ele é uma pessoa, ele, como que se fala? Ele foi um bom pai, ele é um bom pai, ele é um bom marido para sua mãe? Sim, acho que eu e minha irmã somos privilegiadas por ter um lar feminista. Então, em casa, nunca teve divisão. Ah, minha mãe cozinha, meu pai vai cuidar, vai trabalhar fora, vai ser o provedor da família. Tanto que ele faz bolo de cenoura. Tanto que ele faz bolo de cenoura. É ele que comanda o fogão lá de casa, da casa dos meus pais, né? Ele que fala, eu preciso de uma batedeira nova. E se você der de Dia dos Pais uma batedeira para ele vai ficar felizão. A minha mãe, ela já é de tomar o seu vinho, de ler, de outras atribuições na casa. Ela sempre foi quem cuidou do dinheiro em casa, então ela que administrava as contas. Então é um super privilégio não ter um lar com papéis estereotipados para o homem e para a mulher. Mas eu acredito que as pessoas nem sempre elas são tão vilãs assim, por pensarem de uma maneira arcaica, vamos dizer, não digo arcaica, mas por pensarem de uma maneira um tanto que retrógrada, porque elas também foram ensinadas assim. Pois é, não, a gente vem de uma história enorme e antiga de submissão. Então, é por isso que a gente tem que trabalhar essa questão do viés inconsciente nas organizações e nas famílias, porque durante muitos anos nós, mulheres, fomos criadas para atendermos as demandas dos homens. Ao contrário do que minha mãe acabou de dizer, não para estar ao lado, mas para estar subsidiando o homem, né? E o que a gente entende hoje é que não é um ou outro, né? Então, eu gosto desse convite que você nos fez, porque eu entendo você como um aliado, né? No sentido de garantir que os direitos humanos sejam realmente para todo mundo, né? Que as condições de trabalho sejam equânimes, que as mulheres possam fazer o que elas desejam fazer, né? E a mesma coisa para os homens. Por exemplo, eu sou filha de um pai muito sensível. Meu pai era chorão, meu pai era delicado, e a minha mãe é mais incisiva, minha mãe é menos chorona, mais falastrona, assim. Minha mãe é mais brava. Brava também, né, mãe? Também. Vocês estão vendo a versão melhorada. Não é melhorada, é uma versão mais veterana. Ou seja, eu já cheguei a um ponto que eu não preciso mais falar, eu só olho. Eu fui criada, meus pais eram imigrantes italianos. Imagina, para você ter uma ideia, né, como eu fui criada.
Então, mulher tinha que aprender a lavar, cozinhar, costurar, sabe, cuidar da casa. E o homem prover a casa, né, a conta das casas. Eu já pensava diferente, né? Então, eu queria estudar, eu estudei, fiz até a 7ª série, no meu tempo era a 7ª série, né? E fiz até a 7ª série porque eu quis, né? E estudei piano porque eu quis, porque minha mãe falava, não, piano não é para gente pobre, nem para mulher. Mulher tem que saber cuidar da casa. Então, eu estudava piano. Quando eu ia tocar, que eu dava uma erradinha, eu falava, tá vendo? Você tá vendo? Você não deve ser pianista. Você tem que ir para a cozinha, né? E quando eu me casei também, eu tinha um órgão, né? Naquele tempo era órgão, né? Que pedalava. Eu estava tocando e minha sogra chegou para mim e falou assim, olha lá o seu piano. Mostrou o fogão para mim. Sabe? Olha lá o seu piano. Ai. Sabe? E eu fiquei na minha porque continuei tocando, sabe? Não estou nem aí para você, né? Então, eu tinha os meus objetivos, eu tinha as minhas vontades. E meu marido nunca me falou para mim, não faça isso. Com certeza. O mundo, de forma mais lenta ou mais rápida, e aí, segundo vocês me trouxeram informações, é mais lenta, né? Ele está mudando. Eu quero fazer mais um intervalo agora, porque eu vou voltar para o 3º bloco com vocês aqui. Eu quero entender um pouco mais de estatísticas, talvez vocês possam me trazer, tá bom? Vamos ver o comercial da H-Serve e vamos ver o comercial da La Rondine, e aí a gente volta para cá. O Grupo H-Serve é a inovação na prestação de serviços de segurança patrimonial, controle de acesso, limpeza e vigilância eletrônica. A eficiência é nossa marca em tudo o que fazemos. Nossos produtos e serviços de alta qualidade, além dos muitos clientes e empresas satisfeitos durante todos esses anos de história, trouxeram este reconhecimento. Grupo H-Serve, deixe a conservação do seu patrimônio para os melhores. Toda a indústria sabe que as embalagens são um elo fundamental na cadeia de suprimento. Porém, existem vários problemas, como estoques lotados, variedade enorme de fornecedores, sem falar nos problemas na logística de entrega. A La Rondine, empresa com 30 anos de experiência, desenvolveu o Hub de Embalagens. Um produto inovador. Você terá tudo o que precisa em um só lugar. Conheça o Hub de Embalagens, solução ideal da La Rondine. De volta aqui ao 3º bloco, mais cafeína no café corporativo, e essa cafeína de hoje vai ser com estatísticas. Vamos entender um pouquinho mais a respeito desse universo do feminismo, como que ele surgiu. Por exemplo, hoje, Ana, a gente fala muito sobre o robô substituir o homem, né? Que o robô vai substituir o trabalho humano. Eu fico pensando, né? O que vai acontecer no futuro? Eu sei que não vai acontecer isso. Mas lá no passado, lá nos anos 60, 70 em especial, falava-se muito da mulher substituir o homem no mercado de trabalho e tornar o homem obsoleto. Quando que, na realidade, eu imagino que deve ser o contrário, né? Quanto mais a mulher trabalha, melhor fica a economia. Faz sentido isso que eu estou falando, Vânia? Faz todo sentido. Até o momento, a gente falou sobre a questão social do empoderamento feminino. O que a gente tem levado para as empresas é a importância da equidade para os números da organização. Então, empresas que têm políticas sérias de inclusão de mulheres nas lideranças, ou seja, equidade de gênero em todo o organograma, são mais rentáveis. Então, isso é bastante importante a gente entender. Do ponto de vista social, é importante porque é o justo. Do ponto de vista econômico, é importante porque vai trazer dinheiro para o acionista, vai trazer dinheiro para a organização. E os números são surpreendentes. Dá certo. Super, já está comprovado financeiramente. Vocês têm como me passar dados? Eu sei que você trabalha diretamente com isso, né, Ana? Um dos dados recentes que me chamou muita atenção é que as empresas que tiveram 15% de aumento na representatividade feminina em cargos de liderança cresceram em produtividade 30%. Então, o resultado financeiro melhorou 30%.
As empresas, por exemplo, que têm práticas estruturadas de diversidade, segundo o BNDES, são 18,5% mais rentáveis. Então, a gente está falando da importância econômica também da questão do empoderamento feminino. E se você considerar hoje que tem um percentual importante de famílias que são subsidiadas pelas mulheres, então há muita família cuja mulher é a cabeça da casa, né? E o homem não tem que se sentir inferior por causa disso, é uma bobagem. Há muitos amigos meus que optaram por cuidar dos filhos enquanto as mulheres desenvolvem as suas carreiras, né? Então a gente também precisa olhar para o homem com um olhar mais sensível. O homem pode e deve chorar. Os homens estão infartando com 40, 50 anos, porque o homem não pode ser fraco, porque o homem tem que ser potente, tem que ter carrão, e não é nada disso, né? Então, como eu lhes disse no primeiro bloco, meu pai era super chorão, era super emotivo, você dizia, pai, eu te amo, e ele chorava e tal. E isso trouxe saúde, não só para ele, mas para a nossa família. Eu falo muito para minha esposa que eu gosto que ela decida as coisas, né? Esse é um papo que a gente tem muito em família. E eu falei, eu acho horrível eu ter que decidir tudo, porque daí se eu erro, pronto, a culpa é minha, né? Então decida um pouco, né? Mas ela é uma pessoa que ela tem uma participação muito importante, sim. Eu não sei dizer se 50%, se 60%, se 40%, isso aí é irrelevante para a gente, mas ela tem uma importância, um poder de decisão muito grande. E é importante isso, né? Que o casal decida em conjunto até para que ele possa ser cúmplice. É isso? Exatamente, a gente fala do e, não do ou, né? Então é o homem e a mulher no relacionamento decidindo a sua vida, no trabalho dividindo os cargos de liderança igualmente, porque não é uma competição, é só uma busca por, de fato, equidade. E por felicidade, né? Então, por exemplo, o sistema na minha casa era matriarcal. Quem sempre mandou na minha casa é minha mãe. Ela tá fazendo essa carinha aí de boazinha, mas quem sempre mandou na minha casa foi a minha mãe. E pro meu pai tava tudo bem, entendeu? Então, assim, é a gente respeitar quem o indivíduo é. Mas essa questão não tem problema nenhum também se a característica do seu pai fosse maior de liderança e a sua mãe entendesse que ele era uma liderança para ela seguir. Também. Desde que não fosse imposto isso pela sociedade. É isso, meu irmão. São as pessoas serem felizes como elas são. É isso que a gente defende. As pessoas poderem estar no lugar que elas querem, porque isso significa felicidade. E isso vale até para a carreira Y. Eu não quero ser líder, eu quero ser um analista bem-sucedido. Você vai fazer uma carreira em Y. Não é obrigatório você chegar aos cargos da organização. Você tem que ser feliz. Porque também meu marido era metalúrgico, ele trabalhava o dia todo. Ele saía de manhãzinha, só voltava quase à noitinha. Então, eu aqui ficava coordenando a casa. Então, eu que tinha que fazer compra, levar as crianças na escola. Então, eu tinha meu fusquinha, né, ia para lá e para cá. Então, eu aqui comandava tudo, porque era a minha posição aí. Eu não podia deixar para o meu marido, quando chegasse do trabalho, cansado, ir no supermercado comigo, né? Então, eu fazia tudo, quando ele chegava, estava tudo bonitinho, prontinho. E ela é responsável pela finança de casa. Ela que separava a graninha também, lá, assim como a Lúcia fazia isso na casa dela. Então, ela que cuidava da divisão da grana. Sim, sim. Muito bom. Muito bom. Que cor que era o Fusca da senhora? Azul. Nicolas Rafael, quando vê Fusca azul, faz o quê? Pá, né? Então, isso aí é uma brincadeira que a gente tem em família. E, ó, gente, eu sou mulher, vou fazer 80 anos e visto de rosa. Muito bom. Tá certo. Boa, mãe. Tô vendo mesmo. Meninas, eu acredito que a gente chegou num ponto que nós desejávamos de pregar paz. Nós não viemos aqui para pregar absolutamente nenhuma divisão, né? Nós viemos para pregar felicidade. Então, homem e mulher podem ser parceiros, podem se abraçar. Não existe rivalidade, existe complemento. Aliás, um casal se complementa. Exatamente. Faz sentido? Todo. Quero agradecer às 4 meninas de terem vindo. Lúcia, muito obrigado, muito bom te conhecer. Eu não te conhecia, já conhecia a Ana, já conhecia as meninas, mas tive um prazer enorme em te conhecer. Tá? Mando um grande abraço pro seu marido, sei que ele é palmeirense, sei que ele não tem mundial, mas... Isso vai dar uma confusão. Meninas, um grande abraço, um beijo no coração. Café Corporativo volta semana que vem, mas deixa eu fazer aqui a gentileza do nosso patrocinador. Quero entregar aqui um óculos de realidade virtual. Eu vou entregar para a Lúcia.
porque a Ana já tem, já porque ganhou. A Vânia já tem, a Ana já tem. É isso. Muito Lúcia, obrigada, querida. eu que agradeço todas vocês de estarem aqui. Siga a gente no YouTube, no Instagram e no Facebook, conforme vocês vêm aqui. Entrem no nosso site, que é o www.cafecorporativo.com.br. Até a próxima semana. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. E Grupo H-Serve, sistema de segurança e facilities.